após a eleição de Donald Trump, a União Europeia está, evidentemente, tratando de saber como é que vai lidar, particularmente se ele colocar em ação, por exemplo, as ameaças de impor tarifas adicionais de 10% para as importações que venham do bloco europeu. Agora, desde a campanha, as barreiras comerciais do republicano têm sido usadas como instrumentos de negociação ou de intimidação contra diversos países. Vamos ver o que ele está fazendo. Confira. Trump ameaçou pela primeira vez elevar o nível de sanções à Rússia caso a guerra com a Ucrânia não seja encerrada. Depois de dizer que sempre teve um bom relacionamento com o líder Vladimir Putin, o norte-americano destacou que se um acordo não for atingido, a única escolha seria impor altos níveis de taxas aos produtos vindos de Moscou e de parceiros comerciais russos. Os Estados Unidos já têm restrições a diversos setores da economia russa, e isso impactou a dinâmica comercial entre os dois países. No ano passado, importações dos Estados Unidos vindas da Rússia foram equivalentes a 2 bilhões e 900 milhões de dólares. Em 2021, antes do conflito, o número era 10 vezes maior e ultrapassava os 29 bilhões de dólares. Trump vinha repetindo que acabaria com o conflito na Europa antes mesmo de chegar à Casa Branca. Mas nas últimas semanas, a Rússia conseguiu avanços importantes contra os ucranianos, especialmente na região de Donetsk. O americano estendeu as intimidações sobre as tarifas aos chineses. Ao longo da campanha presidencial, Trump afirmou que drogas chinesas estão entrando nos Estados Unidos por meio do México e Canadá. As taxas, para o republicano, seriam uma forma de frear esse movimento. As ameaças chegaram no dia seguinte de uma conversa longa entre Putin e o presidente da China, Xi Jinping. A reunião, segundo o líder chinês, tratou sobre coordenação estratégica entre os dois países e incertezas externas. Trump também ameaçou aplicar tarifas de 10% para a União Europeia. Durante a posse, ele afirmou que o bloco europeu tem sido bem ruim com os Estados Unidos. Reunidos em Paris, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz responderam às ameaças tarifárias. Und ganz aktuell in dieser Woche haben wir es mit einer neuen US-Administration zu tun. Präsident Trump wird, so viel ist nun schon klar, eine Herausforderung werden. Après l'entrée en fonction de la nouvelle administration aux États-Unis, il appartient plus que jamais aux Européens et donc à nos deux pays de jouer tout leur rôle pour consolider une Europe unie, forte et souveraine. Por outro lado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, planeja apresentar aos americanos que uma relação comercial mais próxima com a Europa seria uma vantagem frente aos subsídios chineses e à forte capacidade industrial do país no esforço transatlântico contra as práticas desleais de Pequim. Mariana, deixa eu pensar algo que realmente provocou manchetes ao redor do mundo hoje, foi a ameaça explícita. Foi uma ameaça explícita, feita por escrito, por Donald Trump a Vladimir Putin, a quem ele já dedicou palavras de grande admiração como homem forte da Rússia. Mas nessa ameaça explícita hoje, feita numa rede social por escrito, Trump diz assim: se você não atingir logo uma solução para a guerra da Ucrânia, eu vou impor uma série de restrições, usou a palavra sanções, diz que vai atacar a política comercial da Rússia e por aí vai. Quão sério se leva a isso? Em se tratando de Donald Trump, eu acho que a gente sempre tem que se manter alerta, porque existe um grau de imprevisibilidade muito grande nas decisões de política externa que ele toma. Nesse caso, ao meu ver, é um instrumento de pressão, principalmente para que rapidamente o conflito chegue num fim. A gente sabe que a Rússia não tem interesse no prolongamento do conflito, principalmente pelos custos associados à participação da OTAN. Então, eu enxergo, nesse momento, como uma pressão para que os Estados Unidos não tenham que intervir e a paz venha unilateralmente do lado de lá. Sandro, o que deve estar pensando Vladimir Putin depois do 5 de novembro? Que Trump lhe entregaria a Ucrânia numa bandeja de prata não é o que parece que ele está fazendo. Ele calcula
como algo realmente consistente, o que parece ser, neste momento, uma tática do Trump, que é escalar em vez de desescalar? Sem dúvida, Vac. Quando a gente vê toda a atuação do Trump em torno de uma série de medidas na campanha, eu vou terminar a guerra da Ucrânia em 24 horas, eu vou resolver o problema dos reféns no Oriente Médio, e o fato do acordo do Oriente Médio ter saído, encoraja Trump a tentar adotar a mesma maneira de pressão combinada com aberturas nos bastidores. Nesse mesmo tweet que você citou na pergunta da Mariana, ele coloca: eu não quero ferir a Rússia, num sentido de eu não tenho interesse nisso, não me é tão lucrativo assim. Lembrando que, como ele tem essa abordagem transacional e sempre teve isso, talvez Putin esteja sofrendo daquilo que é, muitas vezes, quando você pede muito uma coisa, você pode acabar conseguindo, mas não do jeito que você queria, que era talvez repetir a cúpula que ele teve com o Trump em 2018 em Helsinki. Entretanto, quando o Trump indica a Marco Rubio como secretário de Estado, que tem posições, embora seja um partidário do fim da guerra, não é um partidário de entregar a Ucrânia com uma bandeja de prata à Rússia, e nomeia o general Keith Kellogg como enviado especial à Rússia e à Ucrânia, ele está sinalizando, sim, que ele quer uma negociação, mas que ele não vai entregar a Ucrânia numa bandeja de prata. Agora, por outro lado, ele também envia um recado indireto à União Europeia no seguinte sentido, de vocês vão ter de se envolver nessa negociação também, mas se envolver sujeitos à minha vontade. Isso é muito claro nos desígnios de Trump. A gente está numa situação geopolítica fascinante, Lourival, fascinante nesse sentido, é intrigante. Vamos pensar um pouquinho essa visão de mundo do Trump. Parece ser claro na cabeça dele que o que Biden, o seu antecessor, fez imediatamente foi fazer com que o peso geopolítico favorecesse os adversários dos Estados Unidos nos últimos tempos. Boa parte das críticas de Trump à política externa americana, desde mesmo George W. Bush, que ele tem um profundo desprezo porque ele considera ele um conservador liberal, passando por Obama e chegando até agora, ele diz o seguinte: tudo que esses presidentes conseguiram foi dar vantagens à China, à Rússia, ao Irã e à Coreia do Norte. É uma visão geopolítica de retribution também, no seguinte sentido: eu vou reverter as vantagens geopolíticas que os administradores democratas deram aos adversários do meu país? As ferramentas que ele tem não levam, que ele quer usar, não são as que levarão a esse objetivo. Eu acho absolutamente inócua essa ameaça que ele fez ao Putin. Primeiro, por ameaçar o Putin publicamente em si, que obviamente vai ter o efeito inverso. E segundo, que essas ferramentas comerciais, tarifárias, tributárias, não vão funcionar entre Estados Unidos e Rússia. Quer dizer, eram 30 bilhões de dólares que a Rússia exportava para os Estados Unidos antes da invasão da Ucrânia, caiu para 3 bilhões. É mais ou menos o que a Rússia exporta para o Brasil. Isso é nada, não significa nada para a Rússia, né? Tem muito mais um aspecto simbólico. Então, a reação do Kremlin hoje, que na verdade veio do número 2 da Embaixada da Rússia em Washington, foi a seguinte: olha, ok, a gente está preocupado com as nossas questões de segurança que precisam ser endereçadas. Queremos saber como é que será o fim desse conflito, levando em conta essas considerações nossas, que são a França, a Alemanha, Reino Unido, Polônia, esses países, Itália, pretendem fazer o monitoramento de um eventual cessar-fogo, de uma linha de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. Isso coloca a coisa na direção de uma proteção da OTAN para a Ucrânia. Que existe de fato. Exato, exatamente, concordo. Então, é isso que a Rússia não deseja. Que depois de tudo que a Rússia fez, tomou 20% da Ucrânia, teve baixas provavelmente de 1 milhão de soldados, entre mortos e feridos,
transformou-se, hoje eu ouvi a expressão, transformou-se um pouco mais do que um posto de gasolina da nova Rota da Seda, né? Perdeu muito espaço geopolítico, geoestratégico. E ganhou 1.200 quilômetros a mais de fronteira com a OTAN na Finlândia. Exato. Virou um sócio júnior da China, ficou dependente do Irã e da Coreia do Norte, enfim, um desastre essa aventura do Putin. E depois de tudo isso, ainda a Ucrânia ganha quase um guarda-chuva da OTAN. Então é isso que a Rússia não pode aceitar, apesar de o acordo, em princípio, ser muito melhor para a Rússia do que para a Ucrânia. Lourival, deixa eu voltar a um ponto, uma expressão que você acabou de usar no começo da sua resposta. Quando você se definiu como muito cético em relação aos instrumentos à disposição do Trump para atingir o que ele queira atingir do ponto de vista geopolítico. Mas aí eu acho que uma questão que a gente tinha que examinar, eu começo por você, Mariana. Desde na campanha e particularmente agora, as nomeações de Trump para tratar do arsenal nuclear americano indicam uma dedicação a, por exemplo, voltar a testar artefatos nucleares. Alguns diriam isso aí só vai beneficiar a China, mas é uma ideia dele. Há uma, digamos, clara preocupação americana em atingir vantagem nuclear. Quanto que a gente tem que levar o Trump a sério nisso? Vac, eu acho que um ponto importante da gente sempre considerar é que o papel central da política externa do Trump é a primazia do interesse estadunidense. Essa primazia ela pode ser conquistada por meios comerciais, a exemplo das tarifas que a gente conversou agora, por mecanismos militares, e aí essa incursão, essa participação na OTAN e todas essas ameaças geopolíticas que ele está fazendo também entram nesse bolo, mas eu acho que a gente tem que enxergar também a questão nuclear pela perspectiva energética, que também é uma virada grande que o Trump está querendo fazer na sua política externa. A gente associa isso à saída do Acordo de Paris, por exemplo, que flexibiliza as regras para que os Estados Unidos possa voltar a produzir energia nuclear, tanto de fins pacíficos quanto para fins energéticos. Mas sim, ele tem, no fortalecimento do poder bélico dos Estados Unidos, um dos meios e um dos instrumentos de se alcançar essa primazia do interesse estadunidense. As pessoas que ele nomeou para esses postos chaves, a gente já falou aqui hoje do Marco Rubio, mas tem outros nomes interessantes também compondo esse gabinete dele. Ele está indicando muitas cabeças do Partido Republicano para cargos chaves também, o que mostra essa visão mais partidária e menos técnica de alguns temas que vão ser colocados na agenda. Então, definitivamente é um tema que merece atenção, mas eu gostaria de acrescentar essa visão energética para além da visão militar na hora de pensar como que o Trump vai explorar o beneficiamento nuclear no país. Isso que ela está levantando, Sandro, a gente vem tentando tratar e tentando compreender essa complexa relação entre política ambiental, o favorecimento do Trump aos combustíveis fósseis, isto visto do ponto de vista geopolítico da segurança energética do país e não apenas, o apenas que eu estou colocando aqui, por favor, não me entenda ninguém mal. A política ambiental não é apenas, ela é um grande universo. Porém, no pensamento de Trump, é subordinado à questão de segurança nacional. Agora, há um ponto geopolítico aí essencial, que é a segurança energética dos europeus. Há um jogo complicado entre os europeus e o Trump pela compra, por exemplo, de gás natural americano. É uma negociação vital se o Trump quiser oferecer aos europeus algum tipo de garantia no caso de uma negociação na guerra da Ucrânia. Como é que isso está andando? Bom, Vac, só para complementar, aproveitando o gancho da pergunta anterior, já na primeira administração Trump, ele nomeou algumas figuras que defendiam uma renascença nuclear americana. E como subsecretário de defesa do Pentágono para a política, ele nomeou o Eldridge Colby, que além de ser um falcão anti-China, também defende essa questão de trazer novamente, recuperar a primazia nuclear americana, não só no campo militar, no campo das armas nucleares, da dissuasão nuclear, mas também no campo energético. E essa visão do Trump, como você bem colocou, ela é uma visão não só para a política ambiental, a segurança econômica americana, a segurança energética americana e a segurança do prestígio americano devem estar subordinadas, todos esses elementos devem estar subordinados a que os americanos recuperem uma posição de primazia. Na verdade, o Trump
me parece uma aposta acelerada do Partido Republicano de um rearranjo rápido da situação global, nesses 2 primeiros anos de mandato, para uma eventual confrontação com a China, que aparenta ser muito mais, nesse momento, num campo econômico. Existem alguns sinais que ele coloca para a China no sentido confrontacional, e depois ele apresenta um sinal como se quisesse demonstrar alguma negociação. Então, num dia, ele faz uma declaração muito dura sobre o Canal do Panamá, no outro ele faz o convite ao próprio Xi Jinping para que assistisse sua posse. Esse convite não foi ignorado por Pequim, tanto que foi enviado uma das principais figuras de confiança do Xi Jinping para assistir à posse, que se manteve bastante silenciosa e não houve ali grande atenção a essa figura. Não foi o embaixador chinês. Então, há aqui também essa questão de que o interesse americano é a força, na visão de Trump, que remodela essa geopolítica global sob a liderança americana. Isso está muito claro pelas figuras que ele nomeia, como já bem dito pela Mariana, e pelas figuras que ele ainda está nomeando e colocando na administração. Na primeira fila estava o chanceler da Índia, assistindo à posse. Um significado claro, como que os Estados Unidos, sob Trump, enxergam seus objetivos estratégicos de primeira linha. Como é que você está vendo a dança dele em relação à China nesse momento, Lorival? Bem, acho que a nomeação do Marco Rubio como secretário de Estado tem um significado interessante. Hoje ele fez as primeiras declarações dele já na condição de secretário de Estado e ele dirigiu a análise dele para a situação Rússia-Ucrânia e disse o seguinte: nós não queremos que esse conflito pare agora para voltar daqui a 2, 3 ou 4 anos, que é exatamente a análise que é feita no Ocidente sobre uma imposição de uma, que já se chama de Pax Trumpiana, né? Pax Trumpiana sobre o leste europeu, que só serviria para a Rússia se reagrupar e ganhar forças novamente para voltar à sua incursão contra a Ucrânia e tentar expandir a ocupação territorial uma vez revigorada. E com relação à China, que é a sua pergunta, igual, o Marco Rubio continua pensando, vendo a China como um grande rival. A abordagem do Trump nessa questão ela é diferente da do Marco Rubio e do establishment republicano, né? Ele está dando toda essa ênfase na questão tecnológica, da inteligência artificial, né? Toda a estratégia dele está dirigida para isso, de criar a infraestrutura necessária para os Estados Unidos serem os líderes em inteligência artificial, e isso, obviamente, tem uma forte conotação geopolítica. A promessa dele junto ao eleitorado, a base dele, é de não envolver os Estados Unidos em conflitos militares e de retirar os Estados Unidos dos conflitos militares nos quais ele está envolvido. Esse é um dos grandes ativos político-eleitorais do Donald Trump. Eu não vejo o Trump, digamos, traindo essa promessa. É uma convicção dele que o ajudou a se eleger lá em 2016. Enquanto os fatos permitiram. Sim, ele pode ser arrastado como outros presidentes americanos foram, que é muito comum os presidentes americanos se elegerem com a promessa de se voltar para os problemas internos e de não se engajar em lutas. O próprio George W. Bush foi eleito desse jeito e depois entrou na guerra do Afeganistão e gratuitamente, desnecessariamente, na guerra do Iraque. Se você quiser ir buscar na história, você vai pegar de Woodrow Wilson, passando por Roosevelt, tem uma série de exemplos desse tipo que você está citando aqui com toda a propriedade, como que o transcorrer das coisas e a imprevisibilidade arrastam presidentes para situações que eles achavam que não teriam que enfrentar. Nesse caso, você está citando algo que eu gostaria de passar agora para o olhar da Mariana, que é o seguinte: desde o Biden, há um esforço muito claro, direto e extraordinariamente agressivo dos Estados Unidos em negar à China o domínio de tecnologias como essa que o Lorival acabou de citar, consideradas vitais para a segurança americana no momento, inteligência artificial e a produção de semicondutores. Como que a China está reagindo, Mariana?
Vac, antes da gente entrar na China, e acho que esse é um ponto importante da gente explorar, eu queria só voltar em um ponto que você, com muita corretude, mencionou, que é a importância da gente olhar para a Índia também dentro desse cenário. É um ator que costuma, muitas vezes, ser menosprezado dentro desse jogo geopolítico. Eu achei muito bom que você tenha colocado a atenção nele, principalmente destacando a presença, né, do chanceler Jaishankar na posse do Trump. E por que eu menciono a Índia? E ela ajuda a gente a responder o seu ponto sobre a China. A Índia é um país que tem cada vez mais construído alianças estratégicas com os Estados Unidos. Historicamente, na época da Guerra Fria, a Índia tinha uma aliança com a União Soviética, ela teve o seu programa nuclear financiado pela União Soviética, inclusive, e depois, né, do fim da União Soviética, a Índia precisou buscar novos parceiros e, principalmente depois do 11 de setembro, os Estados Unidos começou a construir a narrativa de que a Índia era uma democracia, né, no meio de governos autoritários ou no meio de governos islâmicos. Então, ele começou a enxergar na Índia um definidor das relações geopolíticas ali daquela região. Vem daí, por exemplo, o acordo nuclear entre a Índia e os Estados Unidos de 2008. Vem daí a formação do Quad, a aliança, o quadrilátero, né, de segurança entre Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão. E são todos movimentos que são voltados para conter o papel da China na região, né? Então, não à toa, fortalecer a Índia é uma forma também de conter esse ímpeto e esse acesso da China a essas tecnologias. E aí, como que os Estados Unidos faz isso? Faz parcerias para desenvolver essas tecnologias com a Índia, porque a Índia e a China têm problemas de fronteira, problemas históricos, então a Índia não compartilha, né, esse tipo de tecnologia sensível com a China. Então, um caminho alternativo que ajuda a gente a pensar a pergunta que você fez em outros termos é olhar para a Índia e ver como que vai ser a relação que o Trump vai construir com o Narendra Modi, dado que o Modi tem alguns aspectos ideológicos que se aproximam da visão do mundo de Trump também. Então, deixo aí a Índia como um tema para a gente manter no radar aí nos próximos meses. Principalmente pelas lições que eles nos dão de como se equilibrar entre dois grandes contendores. A China, perdoe, eu quero me corrigir, a Índia tem nos dado grandes lições, talvez a presença do chanceler, foi isso que me ocorreu naquele momento, porque não estava o nosso lá. Vamos olhar um pouco para o nosso lado, já quem está tendo tempo nessa edição de hoje do WW, Sandro, de ver especificamente questões geopolíticas ligadas ao Trump. É tanta coisa que aconteceu desde que ele assumiu, que a gente estava até, né, Lorival, me ressentindo da gente não ter tido essa oportunidade de levar adiante essa conversa que estamos levando agora. Agora vamos lá. Nova presidente do México, Sheinbaum, tentando de alguma forma articular algo que a gente possa chamar do quê? De um diálogo, de uma conversa, de uma aproximação. Ao mesmo tempo, isso envolveria o Brasil. O que está se desenhando? Bem, William, essa talvez seja a grande interrogação que a gente não viu ainda, grandes declarações, fora a declaração que ele deu na noite da posse, quando estava assinando as ordens executivas no Salão Oval, de que a América Latina precisava mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos da América Latina. Entretanto, algumas figuras que ele nomeou, e na própria sabatina do Marco Rubio, quando perguntado sobre a América Latina, ele foi muito claro em dizer que talvez a ideia da coesão hemisférica para os Estados Unidos seja a política a ser adotada, ou seja, literalmente lacrar as Américas da influência chinesa. É uma ação geopolítica extremamente difícil, considerando o peso que a China tem de parceria econômica com grande parte dos países da América Latina, em especial na América do Sul. É o maior parceiro econômico de diversos países na região. Então, o que a gente tem visto é nesse sentido. Por um lado, poderemos ver mais pressão, talvez, sobre a Venezuela, pela sinalização que já foi dada, até na sabatina do secretário de Defesa, o Pete Hegseth, ele falou que o tempo do regime de Caracas está se esgotando. Essa declaração não vir do secretário de Estado, mas sim do secretário de Defesa, acaba sendo uma forma de sinalização, mesmo que seja um mero discurso, uma mera retórica de força. Então, o que a gente pode ver para as Américas é, talvez, uma tentativa de disciplinar esses países para que voltem à órbita americana ou que se aproximem da órbita americana. Isso pode oscilar tanto nessas táticas que a gente tem visto o Trump utilizar com a Europa, de pressionar, de fazer uma ameaça e depois puxar para negociar, que é uma coisa que ele sempre teve durante a carreira e não foi diferente na presidência,
tanto no primeiro mandato e agora muito mais tendo maioria na Câmara e maioria no Senado, talvez a gente veja esse processo de tentar trazer a América Latina de volta à órbita americana. O Sandro usou a expressão disciplinar quando ele expôs o argumento dele em relação ao que ele considera que sejam os objetivos de Trump para o nosso lado. Consegue? Acho que não, né? Pelo menos enquanto o Lula for presidente do Brasil, o México tem uma posição diferente, né? O México tem uma posição muito mais cautelosa, isso inclusive com o Andrés López Obrador. Ninguém mexicano não brinca com os Estados Unidos por causa daquela fronteira ali e tal, né? Mas o Lula não vai aceitar isso, assim como o presidente da Colômbia. Enfim, acho que não há... O Chile talvez aí também. O Chile, eu pensei no Chile, mas fiquei um pouco em dúvida, mas o Chile talvez sim, talvez não sei, é um caso a se estudar, mas enfim, o Brasil com certeza não. Eu sei que estamos chegando ao final, só queria assinalar algo em relação ao que a gente vinha discutindo mais no início. O Zelensky se reuniu com o Friedrich Merz, lá em Davos, que vai provavelmente se tornar o chanceler da Alemanha. É o dirigente da CDU, Democrata Cristãos. E que deve vencer a eleição no mês que vem na Alemanha. E o Merz defende a Alemanha entregar os Taurus, que tem um alcance de 500 quilômetros, os mísseis Taurus alemães, para a Ucrânia. Então, assim, essa negociação Ucrânia-Rússia, ela depende ainda de uma série de fatores em relação à posição da Europa, e não são só os Estados Unidos que têm influência sobre esse desfecho. Merz está usando uma expressão em alemão terrível. Ele diz que a Bundeswehr tem que ser kriegstüchtig. Em bom alemão significa tem que estar pronta para a guerra. Isso, quando sai de dirigente alemão, a gente tem que ouvir de outra maneira.